E se o maior contrato da sua vida não envolvesse empresas, cifras ou poder, mas o amor que você passou a vida inteira tentando evitar? Mark tinha tudo: riqueza, prestígio, controle absoluto. Mas numa noite qualquer, um olhar perdido na chuva mudaria tudo. Ao oferecer um acordo frio a uma desconhecida sem nada, ele jamais imaginou que estava assinando com o próprio destino. Do silêncio gelado de uma mansão ao choro de 3 corações batendo ao mesmo tempo, essa história prova que o amor pode nascer nos lugares mais improváveis, mesmo quando é proibido pelo papel. Mas será que é possível amar quando se constrói tudo em cima de cláusulas? Descubra agora porque algumas decisões, mesmo friamente calculadas, têm o poder de mudar uma vida inteira. A sala estava mergulhada em silêncio, exceto pelo som distante da chuva tocando os vidros. Mark encarava a cidade através da janela panorâmica de seu escritório, um copo de uísque intacto em mãos. As luzes da metrópole dançavam em reflexos dourados, mas em seus olhos só havia o vazio. Não era a ausência de metas, nem a falta de conquistas, era outra coisa. Tenho tudo, menos alguém que diga pai com verdade. Ele disse isso como quem assina uma sentença. O mordomo, parado discretamente ao lado da porta, não ousou interromper. Estava acostumado a ver seu patrão em controle absoluto, mas aquela frase ecoou diferente, como se tivesse saído não da boca, mas das entranhas. Mark se levantou, caminhando lentamente até a estante. Observou os livros de negócios, os troféus, as fotos antigas de reuniões importantes. Tudo catalogado, alinhado, limpo, tudo frio. O mundo o reverenciava, mas nenhum dos rostos sorridentes nas fotos representava algo duradouro. Nada de família, nada de raízes. Só contratos. Sentou-se novamente e abriu a gaveta da mesa. Dentro, um porta-retrato com uma imagem antiga de sua mãe segurando sua mão quando ainda era criança. Ele tocou o vidro. Ela se foi e levou com ela a última pessoa que me amava sem esperar algo em troca. A ideia veio como um sussurro, um herdeiro, um filho, mas sem os riscos do amor, sem promessas frágeis ou alianças emocionais. Um elo sanguíneo, apenas isso. Uma semente que carregaria seu nome, sua essência, e que ele cuidaria com a mesma dedicação com que construiu seu império, mas sem vínculos sentimentais. Mark puxou o tablet e começou a pesquisar clínicas de fertilidade, agências de doação, qualquer alternativa que não envolvesse afeto. Cada opção parecia um risco emocional em potencial. Até que um pensamento ousado surgiu. E se eu encontrasse alguém fora do sistema? Alguém sem nada, disposta a aceitar tudo em troca de segurança e conforto? Um plano começou a se formar, racional, objetivo. Ele seria o arquiteto da própria continuidade, sem margem para surpresas. Não quero uma esposa, não quero amor, quero um filho, só isso. Levantou-se novamente agora com firmeza. Caminhou até a sacada. A chuva aumentava, lavando os prédios como se quisesse apagar algo. Lá embaixo, a cidade seguia impassível, ruidosa, viva. Chegou a hora de fazer algo realmente meu, murmurou, mas do meu jeito. Atrás dele, o mordomo se aproximou com cautela. Senhor, deseja que prepare o carro para amanhã? Mark sorriu, um gesto quase imperceptível. Sim, amanhã será um dia diferente. Virou-se, olhando para a cidade uma última vez, antes de apagar as luzes. O silêncio não o incomodava mais. Pela primeira vez em muito tempo, havia um propósito. Frio, calculado, mas ainda assim, um propósito. O céu ainda carregava tons cinzentos quando Mark entrou no carro naquela manhã. O motorista aguardava silenciosamente e ele apenas fez um gesto com a mão. Não tinha destino certo, apenas queria circular pela cidade, observar rostos desconhecidos, mergulhar no caos urbano que contrastava com a ordem de sua vida. Precisava encontrar alguém, não qualquer pessoa, mas alguém disposto a um acordo incomum. O carro deslizava pelas ruas molhadas.
As janelas embaçadas deixavam a cidade com um ar de sonho distante. Mark fixava o olhar em cada esquina, cada abrigo improvisado, cada pessoa invisível aos olhos do mundo. Então, no semáforo de uma avenida movimentada, viu ela. Uma jovem parada sob a marquise de uma loja abandonada. Cabelos molhados, olhos azuis como tempestade. Ela caminhou até o carro, hesitante, e parou ao lado da janela. Com uma expressão que misturava cansaço e dignidade, estendeu a mão. "Tem algo que possa me devolver a esperança?" Ela perguntou, a voz rouca, quase engolida pelo barulho da cidade. Mark a encarou. Os olhos dela não pediam esmola, pediam existência. E isso o desarmou por um segundo. A luz do semáforo mudou. Ele desviou o olhar, acelerou. "Não posso perder o foco agora", murmurou para si mesmo. Mas os olhos dela permaneceram. Mesmo após dobrar 2 esquinas, o rosto da desconhecida ainda o acompanhava. Uma expressão cravada em sua mente com uma força que desafiava sua lógica fria. "Pare o carro!" O motorista o olhou pelo retrovisor. "Senhor, volte, agora!" O carro deu meia volta no quarteirão. Mark procurava, ansioso, tentando reencontrar aquele olhar. Minutos se passaram até que a avistou novamente, caminhando com passos curtos, protegendo-se da chuva com um pedaço de papelão. Mandou abaixar o vidro. "Entre, sem perguntas." A mulher hesitou. "Não sou esse tipo de mulher, se é o que está pensando. Você realmente acha que eu estaria interessado em alguém como você por isso?" Mark respondeu sem alterar o tom. "Você está segura. Agora entre ou continue andando e durma mais uma noite na rua." Ela permaneceu imóvel por alguns segundos, o olhar desafiador. Mas algo em sua voz falava mais de sobrevivência do que resistência. Finalmente, entrou no carro, fechando a porta devagar. O silêncio os envolveu por alguns quarteirões. Mark observava-a pelo canto do olho. Era jovem, mas o tempo nas ruas havia lhe roubado anos. A respiração dela era contida e os dedos tremiam levemente. "Você não perguntou por que eu te trouxe aqui. Não importa. Nada mais me surpreende." Mark recostou-se no banco. "Então talvez esteja pronta para ouvir algo que mudará sua vida." Ela o encarou com um misto de desconfiança e curiosidade. Ele segurou o olhar dela por alguns segundos. "Quero te fazer uma proposta." Ana apertou os dedos sobre o tecido gasto da calça enquanto o carro cortava as ruas em silêncio. Ainda não conseguia acreditar que estava ali, dentro de um carro luxuoso, ao lado de um homem cuja frieza parecia sólida como mármore. A proposta ecoava em sua mente desde que ele havia dito aquelas palavras no banco de trás. "Quero te fazer uma proposta." Chegaram a uma mansão cercada por altos muros e silêncio. Ao entrarem, o contraste foi brutal. Do mundo áspero das calçadas ao mármore polido, do frio das noites sem teto, ao calor sufocante de uma casa onde o tempo parecia congelado. Mark a conduziu a uma sala ampla. Sem formalidades, apontou para o sofá. Sentou-se à frente dela, cruzou as pernas e iniciou como se estivesse em uma reunião de negócios. "Vou ser direto. Não quero uma esposa. Não quero amor. Quero um filho. Um herdeiro." Ana arqueou as sobrancelhas. "Você quer que eu seja sua esposa por 9 meses? Não. Inseminação artificial. Nada físico entre nós. Um contrato, segurança total, cuidados médicos, alimentação, roupas. E ao final, uma quantia generosa. Você poderá recomeçar sua vida onde quiser. Livre." Ela o encarou. "Você está tentando comprar uma vida. Isso soa mais como aluguel de um ventre do que um contrato." "Você está certa. É exatamente isso. Um acordo, limpo, racional, sem promessas falsas." "E por que eu?" ela perguntou, a voz firme, apesar do nervosismo. "Tem milhares de formas de conseguir isso com agências, clínicas, mulheres com currículos, planos de saúde, diplomas. Porque você não tem nada. E justamente por isso não tem nada a perder. E porque
Seus olhos disseram algo que o resto do mundo silenciou. Ana abaixou o olhar por um instante. Um tremor quase imperceptível percorreu seus ombros. Ela estava acostumada a ser invisível, mas ali, mesmo que por uma razão estranha, alguém havia. E se eu disser que sim? Ela murmurou. Você vai me transformar em uma incubadora de luxo e depois me mandar embora com um cheque? Sim, mas com dignidade e liberdade. Ana riu, sarcástica. Você fala de liberdade como se soubesse o que é viver sem ela. Mark se inclinou para a frente. Você quer morrer invisível numa calçada ou acordar um dia em segurança, sabendo que transformou sua dor em futuro? Ela cruzou os braços. O mundo já lhe tinha tirado tudo. Família, país, identidade. Aquilo poderia ser a ponte para uma nova chance. Mas não era só isso que a incomodava. Era ele, a frieza, a ausência de alma nas palavras. E, ainda assim, algo em sua voz a fazia querer escutar mais. Eu aceito, com uma condição. Mark arqueou a sobrancelha. Diga, se um dia eu sentir que não posso continuar, você me deixa ir. Sem perguntas, sem dívidas, sem me caçar. Ele sorriu pela primeira vez, embora ainda fosse um gesto ensaiado. Feito. Prepare-se, Ana. Sua vida acaba de mudar. Os primeiros dias na mansão foram como caminhar sobre vidro. Ana acordava com o som dos passos abafados da equipe, com o cheiro discreto de flores frescas e o silêncio opressor de corredores impecáveis. Nada era familiar, mas tudo era funcional. Roupas novas, um quarto só dela, refeições servidas pontualmente. O conforto era absoluto e absolutamente frio. Mark mantinha distância. Os dois só se viam nas consultas médicas e nas reuniões com os advogados. O contrato fora assinado em silêncio. Nenhuma celebração, nenhum brinde, apenas canetas deslizando sobre papel. Ana, apesar da estabilidade repentina, sentia-se como um objeto precioso guardado numa vitrine. Ela passava horas na biblioteca, um dos poucos espaços onde se sentia livre. Lia livros que encontrava por instinto, tentando ocupar o tempo e domar os pensamentos. Um dia, enquanto folheava um romance antigo, ouviu a voz dele. Não sabia que você gostava de ler. Assustada, virou-se. Mark estava encostado à porta, casual, mas atento. Aprendi a gostar da solidão. Os livros falam quando o mundo se cala. Ele entrou, aproximando-se das prateleiras. A solidão é superestimada. Só parece confortável porque não exige respostas. Ana o encarou. E você, Mark? Já foi amado alguma vez sem precisar pagar por isso? O silêncio que seguiu foi pesado. Ele não respondeu de imediato. Caminhou até uma poltrona, sentou-se e cruzou os braços. Amor é um luxo, um risco que não me dei o direito de correr. Ou um medo que você nunca enfrentou. Ela retrucou, baixando o livro. Houve um momento estranho de conexão ali. Algo que nenhum deles estava pronto para nomear. Os olhos de Mark vacilaram por um instante, mas logo ele desviou o olhar, recompondo a postura. Como você está se sentindo? Algum desconforto? Além de estar presa num castelo de mármore com alguém que não sorri, nem por acidente? Estou ótima. Ele sorriu. Desta vez, sincero. Você é mais afiada do que imaginei. E você é mais humano do que finge ser. Ela se levantou, fechou o livro e caminhou até ele. Parou à sua frente. Posso não ter diploma, Mark, mas sei reconhecer dor quando vejo. Ele ergueu os olhos, surpreso com a ousadia. Não estou aqui só porque aceitei seu dinheiro. Estou aqui porque, de alguma forma, achei que talvez você também precisasse de mim. Mark ficou em silêncio. Pela primeira vez, sentiu que havia algo ali que o dinheiro não explicava. Ana se virou e saiu da biblioteca, deixando-o sozinho com o eco das palavras dela. Naquela noite, Mark permaneceu em sua sala por horas, olhando para o vazio. Algo dentro dele havia sido tocado. Ele odiava admitir, mas sentia falta daquela presença inesperada.
A luz da manhã invadia o consultório quando Ana deitou na maca, o gel frio do ultrassom espalhado em seu ventre. Mark estava ao lado, rígido, os braços cruzados. O médico ajustava os equipamentos com a calma de quem já fizera aquilo 1000 vezes. Para Ana, era tudo novo. Para Mark, era só mais um item a ser verificado. "Vamos ver como estão as coisas por aqui", disse o médico com um sorriso profissional. O monitor ganhou vida, e o som de batimentos cardíacos preencheu a sala como uma batida de tambor em câmera lenta. Ana arregalou os olhos. Mark inclinou o corpo, os olhos fixos na tela. "Isso é?" Ana perguntou, a voz trêmula. O médico sorriu, apontando para a tela. 1, 2, 3 batimentos distintos. Ana levou a mão à boca. 3. Sim, são trigêmeos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Mark, antes um pilar de frieza, soltou o ar devagar. "Isso muda tudo." Ana ainda olhava a tela, lágrimas nos olhos. Ela não sabia o que estava sentindo. Era medo, alegria, confusão, tudo junto. "Eles estão bem?" ela conseguiu perguntar. "Perfeitamente sincronizados. É raro, mas muito promissor. Eles estão saudáveis." Mark recuou 2 passos e encostou-se à parede. O mundo girava em outra velocidade. Ele nunca planejou isso. Um filho, apenas um. 3 corações. 3 vidas. 3 versões de algo que ele nem sabia como lidar. "Você ainda acha que isso é só um contrato?" Ana perguntou, olhando diretamente para ele. Ele não respondeu. Apenas encarava o monitor, o som daqueles batimentos ecoando na mente como tambores de guerra. Ali, pela primeira vez, Mark viu algo que não podia controlar. Na saída da clínica, o carro deslizou pelas ruas enquanto o silêncio entre eles gritava. "Você está bem?" Ele perguntou sem desviar o olhar da janela. Ana demorou a responder. "Não sei. Nunca tive nada. Agora tenho 3 corações batendo dentro de mim. É como carregar o universo." Mark assentiu lentamente. "Não esperava por isso. Nem eu. Mas talvez isso seja o destino te forçando a encarar a vida que você tentou evitar." Ele se virou para ela. "Você acha mesmo que existe destino?" Ela sorriu com tristeza. "Acho que às vezes ele nos coloca diante de algo tão maior que a gente, que só nos resta aceitar." O carro parou diante da mansão. Mark desceu primeiro, abriu a porta para ela e a ajudou a sair com um gesto sutil, quase tímido. Quando seus olhos se encontraram por um breve segundo, havia algo diferente ali. Não era paixão, não era afeição. Era o reconhecimento de que algo maior estava acontecendo, apesar de qualquer contrato assinado. "Vamos cuidar disso direito", Mark disse. Ana assentiu com os olhos ainda marejados. "Eles merecem isso", ela respondeu. Ana acordou com um peso estranho no peito. Havia semanas que a gestação avançava com segurança, mas naquela manhã o corpo parecia mais frágil. Ao tentar se levantar, uma tontura forte a fez recuar para a cama. A respiração ficou curta. O quarto, antes silencioso, agora parecia girar. Stephanie, a funcionária mais próxima dela na mansão, entrou com o café da manhã. Bastou um olhar para que deixasse a bandeja de lado e corresse até a cama. "Vou chamar o Sr. Mark agora." Não precisa. Deve ser só cansaço." Mas Stephanie já saía apressada. Minutos depois, Mark entrou. Estava sem paletó, os cabelos um pouco desalinhados. Um detalhe que, em alguém tão meticuloso, dizia muito. "O que houve?" Ana tentou sorrir, mas a testa suada a denunciava. "Só me senti um pouco tonta. Deve ser normal, não é?" Sem responder, Mark se aproximou, ajoelhou-se ao lado da cama e tocou a testa dela com as costas da mão. O gesto foi estranho, íntimo, quase humano. "Você não está bem", ela suspirou. "Estou grávida de 3 seres humanos. Acho que isso me dá o direito de um dia ruim. Não vou discutir com você, mas também não vou deixá-la assim." Antes que ela pudesse protestar, Mark a envolveu nos braços e a levantou com cuidado. Ana se surpreendeu.
Não apenas pelo gesto, mas pela suavidade com que ele o fez. Mark, eu posso andar. Não hoje. No trajeto até a clínica particular montada dentro da mansão, Ana se calou. O som dos passos dele ecoava pelo corredor como uma melodia abafada. Ela sentia o coração bater mais rápido, não apenas pelo susto, mas pela proximidade inesperada. Na sala de exames, o médico tranquilizou ambos. Está tudo bem, pressão um pouco baixa, o que é comum. Recomendação, repouso absoluto por alguns dias. Mark assentiu, mas não tirou os olhos de Ana. Quando voltaram ao quarto, ele a ajudou a se deitar, ajeitou os travesseiros e, num gesto ainda mais inusitado, segurou sua mão por alguns segundos. Ela o olhou surpresa. Você está me assustando. Estou assustado também. Ana sorriu cansada. Você fala como se importasse. Ele hesitou. Se eu tocar você, o contrato morre. E se ele já tiver morrido? Mark não respondeu. Levantou-se lentamente e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se. Se precisar de mim, não chame Stephanie, chame por mim. A porta se fechou devagar. Ana ficou ali, com o eco das palavras dele vibrando no peito. Pela primeira vez desde que tudo começou, ela não se sentia sozinha. E talvez Mark também não estivesse mais tão sozinho assim. O quarto estava banhado por uma luz suave quando Ana começou a arrumar suas coisas. As mãos tremiam enquanto dobrava cada peça de roupa com cuidado, como se aquele gesto pudesse retardar o inevitável. O contrato era claro. 90 dias após o nascimento dos bebês, ela deveria partir. E esse prazo chegaria em poucas horas. Os trigêmeos dormiam em seus berços alinhados, envoltos em mantas brancas. Ela se aproximou, acariciou o rostinho de cada um, decorando os traços, o som da respiração, o calor. Queria memorizar tudo, porque mesmo sem querer, ela sabia. Estava deixando pedaços de si para trás. A porta se abriu. Mark entrou em silêncio. Observou a cena por um instante antes de falar. Você está mesmo decidida? Está no contrato, lembra? Ela respondeu sem olhar para ele. Ele se aproximou, os olhos fixos nos berços. Podíamos renegociar. Ana virou-se devagar. Negociar amor agora, Mark, depois de tudo? Não é amor o que estou oferecendo. Então o que é? Ele hesitou. Pela primeira vez, não tinha uma resposta pronta. Caminhou até a cômoda, abriu uma gaveta e tirou de lá o contrato original. Entregou-o a ela. O que é isso? O fim disso tudo. Antes que ela pudesse reagir, Mark começou a rasgar o documento folha por folha, jogando os pedaços no chão. Ana ficou imóvel, o coração disparado. Você está louco? Talvez. Ou talvez eu tenha acordado tarde demais. Mas não posso deixá-la ir assim. Mark, você não pode simplesmente anular o que vivemos com um gesto dramático. Não é só um gesto, é um pedido, um grito. Ela se afastou um passo. Você está fazendo isso por culpa? Estou fazendo porque você me ensinou a sentir outra vez. Ana cobriu o rosto com as mãos. Lágrimas começaram a descer. Você não pode dizer isso agora. Não assim. Não quando eu passei 3 meses tentando não me apegar, tentando ser forte, me preparando para ir embora. Ele se aproximou, segurou levemente seus pulsos, baixando suas mãos. Então não vá. Fique. Mesmo que não me ame. Fique por eles. Por você. Por mim, se um dia puder. Ela o olhou com os olhos marejados. A voz saiu como um sussurro. Eu já amo. E é isso que me assusta. Mark a abraçou. Pela primeira vez, sem cálculo, sem defesa. Um gesto simples, mas carregado de tudo que havia sido sufocado por meses. Os bebês começaram a chorar em coro, como se sentissem a vibração no ar. Ana riu entre as lágrimas. Eles não querem que eu vá. Nem eu, ele respondeu. Ela encostou a cabeça em seu ombro, os olhos fechados, respirando fundo. O fim do contrato não era o fim da história. Era o começo de algo real, algo sem cláusulas,
algo que os assustava, mas que, enfim, podiam chamar de lar. O aeroporto estava coberto por uma névoa leve quando Ana passou pelo portão principal, empurrando uma pequena mala. Não havia pressa em seus passos, mas o coração batia descompassado. Ainda que Mark tivesse rasgado o contrato, a dor da despedida pesava. À sua frente, um mundo desconhecido. Atrás, tudo que jamais imaginou ter. Ela parou por um instante, olhando para a placa de embarque. O nome do destino piscava no visor eletrônico. Um recomeço. Ou uma fuga. Você acha que pode simplesmente ir embora? A voz ecoou forte no saguão. Ana se virou devagar. Mark estava ali, com os trigêmeos nos braços, envoltos em mantas coloridas. As pessoas ao redor pararam para olhar, mas ele não se importava. Olhava apenas para ela. Mark, o que está fazendo aqui? Você me ensinou o que nem o mundo me ensinou com bilhões, e ainda assim você estava indo embora. Ela engoliu em seco. Achei que fosse o certo. Isso aqui? Ele ergue um pouco os bebês. Eles não são certos o bastante? Ela se aproximou, tocou de leve uma das mãos pequeninas. Eu só achei que não havia mais espaço para mim. Mark deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Os olhos escuros agora estavam vulneráveis, despidos da habitual frieza. Fica, não por eles, por nós. Ana demorou um segundo para responder. Depois, baixou os olhos e sorriu, com lágrimas se formando devagar. Eu nunca parti, Mark, nem por um segundo. Ele entregou um dos bebês aos braços dela e ela o segurou como se fosse o próprio coração. O saguão do aeroporto sumiu. Não havia voos, nem destinos, apenas aquela cena. De volta à mansão, semanas depois, os risos preenchem os corredores. A rotina agora é outra. Mamadeiras, choros, primeiras palavras. Entre cada intervalo, olhares trocados, silêncios compartilhados. Na varanda, numa tarde dourada, Mark observava Ana com as crianças no colo. Ele se aproximou devagar, sentou ao seu lado. Sabe o que ainda me assusta? Ela disse, sem tirar os olhos dos pequenos. O quê? O quanto a gente quase se perdeu por medo. Mark tocou a mão dela. Mas não perdemos, porque você ficou, porque eu tive coragem de ir atrás. Ela encostou a cabeça em seu ombro e ali ficaram, embalados pelo som de 3 corações crescendo. Não era mais sobre um contrato, nem sobre controle, era sobre amor. O tipo que desafia as certezas e transforma até o mais frio dos homens. Mark sussurrou. Você quer se casar comigo, Ana? Ela sorriu. Não quero um casamento de papel. Quero uma vida inteira. Então teremos isso. E naquele instante entre o passado que não importava mais e o futuro que nascia diante deles, sabiam, estavam finalmente em casa.